Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da De Olho no Poder, os fatos e personagens da política de São Paulo pela visão da Gazeta de São Paulo. Hoje temos a honra de receber aqui o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, do PSD. Como vai, governador? Tudo bem, Bruno? Como é? Tudo Prazer bem? estar aqui. Prazer nosso, muito obrigado por ter aceito o convite. E vamos falar hoje principalmente falar de Cracolândia, Vamos. que é o tema que o senhor mais se debruça como vice-governador. O governador te deu essa incumbência e o senhor toca esse tema há 2 anos e 5 meses? É isso mesmo, Bruno. No dia 2 de janeiro de 2023, o governador me deu essa missão. Na época, ninguém sabia se era porque ele gostava de mim ou não gostava de mim. Né? Isso era um castigo ao preto, né? Uma missão para um desafio de mais de 30 anos, né? Desafio da humano, cidade né? de São Paulo e que envolvia, né, uma articulação dentro do próprio governo do Estado e com outros atores, né? Claro. E entes da federação, como a Prefeitura, Ministério Público também, Defensoria, enfim, todo esse trabalho. E foi isso para a gente fazer uma retrospectiva rápida, né? Então, ali que a gente iniciou esse trabalho. Eu lembro, e já tive a oportunidade de dar entrevista para você sobre esse tema, que a gente falava que o centro de São Paulo era terra de ninguém, né? E o melhor lugar para se esconder era dentro da Cracolândia, que a gente chama de cena aberta de uso. Daqui a pouco eu explico por quê. Porque ali era o melhor lugar para se esconder da família e para se esconder da polícia. Um local onde o poder público não tinha atuação, onde o Estado não estava presente. Né? Era preciso mudar aquela situação. E aí, assim que o governador me nomeou, eu passei a escutar muita gente, né, sobre esse tema para preparar um plano de ação. Né? E aí eu escutei, independente da questão partidária, ideológica, eu tive com o Suplicy, com o padre Júlio Lancelotti, entidades, ONGs, escutei muita gente que já tinha atuado ou que até estava atuando ali para melhorar a vida daquelas pessoas que ali estavam. E a gente deixou de lado toda essa questão ideológica. Eu costumo brincar falando sério, ou falar sério brincando, que quando a gente junta 3 especialistas nessa área, são 5 opiniões diferentes, né? Nem eles conseguem se entender. Sim. Ali. Mas aí a gente foi pegar aquilo que era comum. Então a gente foi implementar o plano de ação com aquilo que a gente escutou do que todos apontavam como necessário de ser feito. E deixou aquilo que era divergente para depois, né? Eu lembro que logo no início falava, não, o governador Tarcísio vai internar todo mundo compulsoriamente. É uma personalidade conservadora. Muito pelo contrário, porque preparamos um plano, aí já foi em março daquele ano, em 2023, um plano de atuação. E seguimos à risca, estamos seguindo à risca, tudo aquilo que estava planejado dentro daquele plano de atuação que nós apresentamos, inclusive para a imprensa, para a sociedade. A partir dali, nós fomos agindo. E a primeira ação foi a criação do Hub de cuidado com o crack e outras drogas. O Hub é um equipamento, como o nome diz, ele é um Hub porque ele é um concentrador para depois ações. Poder... um concentrador daquelas pessoas que são abordadas na cena aberta de uso. Né? E por que a gente chama cena aberta de uso e não Cracolândia? É porque normalmente a esquerda gosta de chamar esse de Cracolândia para parecer que aquilo é um parque de diversões, uma Disneylândia. E, na verdade, aquelas pessoas precisam do apoio do governo, precisavam do governo presente, com apoio social, de saúde, estão numa situação de vulnerabilidade. Então, o nome técnico é cena aberta de uso. Querer associar aquelas pessoas com o parque de diversão, na nossa opinião, não tem a ver, mas é claro que há muitos anos foi conhecido como Cracolândia. Aqui na Gazeta a gente escreve com C minúsculo para falar, não é o nome de um bairro, é uma situação. É isso aí. Porque às vezes o pessoal para de falar até Bom Retiro ou Campos Elíseos para chamar de Cracolândia. É isso mesmo. Aí, o que a gente foi fazer? Criamos o Hub e, aliás, já aproveitando para responder uma pergunta que muita gente fez ao longo desses últimos quase um mês, onde estão aqueles usuários? Deixa que eu faço, que é a minha primeira pergunta. Opa, aqui. Tá bom. Onde estão aqueles usuários? Então, neste momento, e aí eu falei do Hub, agora, hoje eu posso levá-lo, né, e levar quem está acompanhando até os nossos hospitais especializados, as nossas comunidades terapêuticas e casas terapêuticas. Nesse momento, nós temos 1.200 usuários que estão em tratamento nesses locais. Agora. Governador, mas foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Que sumiram Então, na verdade... Na noite anterior, todas as pessoas em volta ali disseram Todas isso. Quantas? Quantas pessoas tinham na noite relatos nas anterior? rádios, repórteres foram lá que disseram, moradores... Mas quantas pessoas tinham na noite anterior? Não Então sei. eu vou te contar. Me vou te contar. Então, quando a gente
começou a fazer esse trabalho, nós tínhamos 2.500 pessoas. Então eu estava falando um pouquinho. Lá em janeiro de Lá em janeiro, né? A concentração era na Rua dos Gusmões. Era onde tinha essa concentração. A partir dali, a gente começou a criar as nossas ações do plano de trabalho. Falei do Hub. O Hub já levou para tratamento, Bruno, 22 mil pessoas. Neste momento tem 1.200, mas já passaram pelo Hub e foram para atendimento 22 mil pessoas, ali do centro e da cena aberta de uso. Muito bem. Aí quais são as ações? Primeiro, saúde, acabei de dizer, né? Nossa internação em hospitais especializados, acolhimento, comunidade terapêutica e as casas terapêuticas. Casa terapêutica, a cidade de São Paulo hoje tem por volta de 40 casas terapêuticas. Não tinha nenhuma. Na capital. Nós criamos uma casa de passagem e uma casa terapêutica. Na verdade, na capital tem um pouquinho menos. Grande São Paulo. Mas aproximadamente 40 casas terapêuticas que foram criadas na nossa gestão, que estava dentro do nosso plano. A partir daí também, apoio social. Nesse momento, pouca gente sabe, mas nós temos 980 pessoas, usuários, que passaram pelo tratamento no Hub, e aí eu vou explicar mais um pouquinho, e aí hoje estão no POT, Programa Operação Trabalho da Prefeitura. Eles recebem R$900 por mês e fazem zeladoria da cidade, em várias regiões da cidade de São Paulo. São remunerados, mas eles já passaram por uma linha de cuidados que o Hub levou eles para tratamento, depois acompanhamento, todo esse trabalho de saúde. Então, saúde social, segurança pública, né? A partir dali, a gente começou a mostrar também o Estado presente na segurança pública. Foram 50 operações dentro da cena aberta de uso, que era ali na Rua dos Protestantes. Operações não para prender o usuário, mas para qualificar os usuários, saber quem é quem. Então, no primeiro momento, a gente começou a qualificar. Isso nunca foi feito. Nós sabíamos exatamente quem eram os frequentadores da cena aberta de uso. Sobrenome, de onde veio. Tudo. Por quê? Porque nós integramos o Muralha Paulista com os nossos bancos de dados da Polícia Civil, da Secretaria de Administração Penitenciária, da Polícia Militar, também do Instituto que emite RG, e passamos a qualificar aqueles usuários. Para quê? Com vários objetivos. Um deles, por exemplo, era acompanhar a questão do convencimento para eles se internarem. Aqueles que estavam há muitas semanas, que sempre apareciam ali, a gente falava, olha, tal, e a gente ia convencendo com as equipes de saúde. Lembrando, as equipes de saúde e social são da Prefeitura, em parceria com o governo do Estado. Bom, a partir dali, lembrando que lá atrás, o que a gente propunha é que tinha muita gente que fazia trabalhos lá na Cracolândia, né, na cena aberta de uso, mas trabalhos que não tinham coordenação. O que a gente fez foi... Eu costumo associar assim, era uma imagem de todo mundo num barco, cada um remando para uma direção diferente, gastando energia e, claro, dinheiro público, né? O que a gente fez foi coordenar os trabalhos para que a gente pudesse avançar mais, às vezes com os mesmos atores, mas trabalhando de forma coordenada. Estado, Social, Saúde e Segurança e Prefeitura, Social, Saúde e Segurança, né? E a integração dos dois. Isso fez toda a diferença nesse trabalho, parece algo simples, mas pra você ter uma ideia, a gente tem reuniões semanais. Eu participo de reuniões semanais. Desde 2 anos e 5 meses atrás, toda semana, social da Prefeitura ser o único social do Estado, mesma coisa saúde, mesma coisa segurança. E eu participo de várias reuniões. E como se não bastasse, uma vez por mês nós reunimos todos, social, saúde e segurança, e nos reunimos todos conjuntos para saber o que o outro setor está fazendo. Isso desde 2 anos e 3 meses atrás. Muito bem. Operação policial. Prendemos 1.000 traficantes com imagens de câmera. Tínhamos, né, ali na cena aberta de uso, 10 câmeras com reconhecimento facial, que fazia todo o monitoramento. Depois fizemos investigação da Polícia Civil, fechamos ferro velho, porque os ferros velhos a gente chama do ecossistema do crime. A pessoa ia lá, trocava um fio roubado por dinheiro, ou às vezes diretamente a droga, em alguns casos, outro corote. Nós pegamos um ferro velho que tinha 5.000 garrafinhas de corote estocada dentro do ferro velho. Para trocar pelo cobre. Trocar pelo alguma coisa que ele vendia e roubava às vezes e ia lá trocar. Ou que ele ia lá e trocava por droga. Muito bem. 1.000 pessoas presas, fechamos ferro velho, pensão e bares. Depois nós tivemos também uma coisa que pouco é falado hoje, que nós tínhamos uma favelinha ali na Rua dos Gusmões, né? E que pegou fogo há mais ou menos uns 2 meses atrás. Graças a Deus não houve vítima. E também o trabalho que a gente fez ali na nossa, claro, no Moinho, na favela do Moinho. Vamos falar disso. Então, o conjunto de ações levou ao quê? Na última semana, e aí respondendo aquela pergunta que a gente... Sim, quantas pessoas tinham no dia anterior? Na última semana, nós contamos 40 pessoas na cena aberta de uso. 40 pessoas, tá? Então, por isso, foram 40 pessoas que, para alguns, sumiram.
né? Para nós, não. Né? Mas para alguns também sumiram. Então, nós não tínhamos 400 nem 2.000. Então, o que aconteceu foi que, semana a semana, nós publicávamos a contagem, viu, Bruno? Isso era disponível para qualquer órgão da imprensa. Ele conseguia saber quantas pessoas foram contadas em média, de dia, de tarde Porque de noite e de noite. Aí, de noite, a gente tinha uma outra característica. O uso à noite era um uso recreativo. E não o mesmo perfil de usuário. Como a gente conhece agora todos os usuários que estavam lá, a gente sabe que à noite era aquela pessoa que saía do seu trabalho. Pessoa que tinha casa. Isso, que saía do seu trabalho e ia lá para comprar droga barata com uma certa segurança, porque sabia que nada ia acontecer com ele, e tinha um objetivo, repito, e aí à noite, lá atrás, o que a gente viu também? Ali tinha som, tinha batucada, apresentações. Aí era quase uma Cracolândia mesmo. Era um parque de diversões, porque era um outro perfil de público. Só esse trabalho de 2 anos e 5 meses foi só com esse trabalho que foi possível a gente fazer todas essas identificações. A gente tem estudo de caso, Bruno, de um determinado usuário, que a gente encontrou 3, 4, 5, 10 vezes lá nas qualificações, e a gente tinha todo um trabalho de convencimento, vamos buscar quem era a família, para convencer aquele usuário para seguir em tratamento. E, claro, muitos deles, vocês sabem também, não vai ser na primeira internação. Sim, que vão... Que está resolvido o problema. Que está resolvido o problema. Muitos são internados várias vezes. Governador, mas o prefeito não sabia disso? Porque no dia seguinte o prefeito falou, não sei onde eles estão. O prefeito, na verdade, teve uma reação ali até espontânea dele, né? Quando ele falou assim, também me surpreendeu. Sim. Mas ele quis dizer o que tinha surpreendido foi ver a cena aberta de uso vazia. Ele conhecia todo o trabalho que estava sendo executado, sim. 2 anos e 3 meses. É um aliado do senhor. Era o Ortega, não só um aliado, como colocou recursos financeiros e vontade política. Edson Ortega, era o coordenador, e depois o nosso vice-prefeito, Coronel Melo, que passou a atuar como coordenador. Então, eu pelo Estado, Coronel Melo pela Prefeitura. Esse projeto ele vai para outras cidades da Baixada Santista ou do interior de São Paulo? Porque há cracolândias nessas regiões também. Então, primeiro eu vou dividir, só para eu dizer o seguinte, que o trabalho não terminou. Sim. Né? Muita gente, a própria empresa, o fim da Cracolândia. Nós não anunciamos o fim de Cracolândia nenhuma. Né? Até porque, eu acabei de falar, nós temos 1.200 internados. Você imagina se 200 desses internados resolvem sair da internação e se aglomerar de novo em algum lugar do centro da cidade de São Paulo. Porque a maioria dos casos ele tem recaídas. Isso. Como na classe média, como pode na classe acontecer. Rica, um usuário. Não é o que nós desejamos. Inclusive, quando ele tem recaída, a gente encaminha para sua família, a gente faz um trabalho que a gente chama de acompanhamento da linha de cuidado. É claro que não é o desejo nosso, mas pode acontecer. Então, eu sempre digo o seguinte, que nós temos mais 6 meses, e o que a gente está fazendo neste momento, Bruno, que eu acho que é bacana que você saiba e o pessoal que te acompanha, é o seguinte: toda aquela ação que a gente fazia dentro da Rua dos Protestantes, agora a gente faz nas ruas adjacentes. Qualificação. Então agora a gente está sabendo, inclusive, moradores de rua que atuavam na região. E aqui vamos desmistificar uma coisa. Espalhou. Exatamente, era a próxima pergunta depois dessa da Baixada também. Espalhou. Isso, na verdade, é um mito. Todos nós. É um mito? Claro. Né? Assim como levar para Guarulhos, né? Disseram também que nós botamos no ônibus, levamos para Guarulhos, Jundiaí, né? Isso não existe, obviamente, isso vai ser comprovado. Aliás, quem acusa tem que mostrar agora o resultado. Eu lembro que até o padre que falou, recebi uma denúncia de que botaram todo mundo no ônibus e levaram para Guarulhos. Então ele tem que apurar, assim como o prefeito disse que ia apurar, e obviamente não vão encontrar nada, porque não existe esse tipo de atuação. Mas, continuando essa questão, São Paulo tem vários moradores em situação de rua aglomerados pela cidade. Eu vou te dizer alguns locais aqui. CEAGESP, Roberto Marinho, enfim, uma série... Tem um viaduto ali em Itaquera Tem também. uma série de locais onde a gente tem moradores em situação de rua. O que diferencia uma Cracolândia de uma cena de moradores em situação de ruas? O objetivo da União é completamente diferente, eu vou explicar. Numa Cracolândia, as pessoas se juntam, se aglomeram com um único objetivo: vender e consumir drogas. Aí, o que a gente tinha ali era tijolo de crack sendo cortado a céu aberto. Lembra daquelas barraquinhas? Lembro. Você já cobriu muito aquilo. Sim. Então, ali era o comércio a céu aberto e consumo a céu aberto, com uma aglomeração de pessoas. Imagina você, Bruno, 2.500 pessoas para vender qualquer coisa. Se fosse para vender um copo d'água, 2.500 pessoas 24 horas por dia. Isso era muito interessante para o vendedor, que era o traficante. Quando a gente foi diminuindo para 40... já deixou de ser interessante. Quando a gente começou a prender os últimos traficantes da cena de uso, já era, vamos dizer, o traficante do 5º escalão. Era gente que tinha R$300 no bolso e meia dúzia de pedra de crack. Traficante do menor escalão. Do menor escalão, porque já não tinha aquela clientela
de quando a gente iniciou esse trabalho. Não era tão atraente mais. Não era mais tão atraente. Então você junta um pouquinho de tudo isso. E o que é essas outras locais onde a gente tem concentração? O pessoal disse que tem 72 Cracolândias. A Folha fez uma matéria espalhada por São Paulo. É um erro dizer que são 72 Cracolândias, é um erro grave, porque na verdade são 72 pontos de moradores em situação de rua que sempre existiram, que não tem nada a ver com o fim da Cracolândia. E para que o morador em situação de rua se junta? Ele se junta para quê? Para se proteger e, às vezes, para fazer atividades como reciclagem. E, eventualmente, tem morador em situação de rua que obviamente, vício em álcool e alguns até em crack. Mas ele vai em algum lugar, compra esse negócio e acaba podendo até fazer o uso, mas em menor escala. Então, é uma situação muito diferente. Nada mudou em relação à realidade que já existia na cidade de São Paulo em relação a outras aglomerações de moradores em situação de rua. Ah, não, foram lá para Roberto Marinho. Claro que não, tem menos gente hoje na Roberto Marinho, até por conta da retomada da linha 17 Ouro do metrô, do que tinha antes de se esvaziar a Rua dos Protestantes. Tudo isso está medido. Eu qualifico, conto. Aí eu lembro que teve Praça Marechal Deodoro. Ah, agora eles foram para Praça Marechal Deodoro. Nós qualificamos todo dia o pessoal que está na Marechal. Sabe quanto nós encontramos que estava na cena aberta de uso? 2. Então, tudo que tiver de boato ou qualquer tipo de dado jogado no ar, a gente consegue comprovar cientificamente, com evidências, aquilo que nós estamos fazendo certo. E, claro, onde a gente estiver errando, a gente tem que melhorar. Então, o que está acontecendo hoje, Bruno? Depois te mostro aqui no meu celular. Todo dia, 24 horas por dia, nossas equipes da saúde, da segurança e da assistência social amplificaram a sua área de atuação, ampliaram aquela área que era da Rua dos Protestantes, monitoramento por câmera, com as câmeras do Smart Sampa, mais Muralha Paulista, e a abordagem do social e da saúde. O trabalho continua para que a gente não tenha novas formações de Cracolândia. Agora, o interior, que foi a tua pergunta, na verdade. Sim, interior e Baixada Santista. O interior, via de regra, são moradores em situação de rua, que tem incomodado muito a população do interior. Mesma coisa, a Baixada também. Moradores em situação de rua, que tem incomodado porque cresceu muito, principalmente pós-pandemia. E claro que ali a gente tem também usuários. E uma das ideias é que o hub possa ter hubs regionais. Então, na Baixada, um hub de cuidados com crack e outras drogas. Também ali no interior, tive agora em Piracicaba, nós vamos fazer já um primeiro, porque nós já temos alguns equipamentos. Campinas. Nós já temos o Prevenir, que já está em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, não existia, é um equipamento de prevenção para atender as famílias e o usuário depois que ele passa pelo tratamento. Tá. Chama Prevenir. Essa casa tem psicólogos, é multidisciplinar. Nós não tínhamos, então nós já abrimos, além em São Paulo, nós abrimos Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, São José dos Campos, todas essas cidades já têm o nosso projeto Prevenir. E a questão... Há grupos de esquerda que estão concordando com vocês? Porque a gente vê muita crítica. Padre Júlio Lancelotti, outros grupos. O Padre Júlio Lancelotti, que é a figura mais midiática da esquerda que atua ali no centro. Ele mais concorda ou mais discorda de vocês? Hoje ele não atua no centro, né? Hoje ele está na moca ali. Mais, eu acho que ele se assustou também, né? Ao ver tantas pessoas ali que estavam na cena aberta de uso assistidas nas nossas comunidades terapêuticas, nos nossos hospitais. Então, de uma certa forma, talvez para ele foi uma surpresa. Até porque ele estava meio afastado ali do centro, porque ele estava mais na moca, então ele não estava acompanhando o dia a dia. E, óbvio, eventualmente ele acaba acolhendo alguém que faz uma denúncia contra um policial militar ou contra um guarda civil, e todas elas são apuradas. Mas uma coisa é você ter uma ação pontual de um integrante das forças de segurança. Mas são apuradas de verdade? Claro, são bem apuradas. A gente vê cenas de violência. Houve cenas de violência... Com a ajuda da imprensa, de GCM contra moradores antes deles sumirem ali, né? O que falaram que eles sumiram, que agora o senhor esclareceu. Vamos lá. Essas cenas que apareceram da GCM, primeiro não foram na cena aberta de uso. Porque aí são dois discursos diferentes. Dizer assim, eles saíram porque na cena aberta de uso eles apanhavam. Aí a imagem que conseguiram, depois de procurar muito, eles conseguiram achar imagens de guardas civis municipais atuando aparentemente pela imagem com uma certa violência no local que não era a cena aberta de uso. Então, como é que obrigaram eles a sair fazendo uma ação violenta fora de lá? Então, é ao contrário, né? Talvez eles, por conta dessa ação, quiseram voltar para aquela cena aberta de uso. Então, também não é coerente. Tá, ali não era Cracolândia, não era cena aberta de uso. Claro que não. O que não impede da gente apurar a ação em si. Violenta, seja lá onde for. Onde for, no centro da cidade de São Paulo. Sim. Tem que apurar a ação. E nós estamos apurando, a GCM está apurando. Agora vamos falar do tema, que eu acho que é o tema do momento, que é a Favela do Moinho. Ontem, inclusive, teve um festival, ontem domingo, dia 1º, se eu não me engano. Tem um festival ali de resistência de moradores. Muitos temem
ficasse em casa, que é uma questão muito séria. Muitos temem. São moradores que moram lá há anos e anos. Ali é a casa deles. Estão desapropriando a favela. Houve cenas de violência da polícia. Queria que o senhor falasse sobre a favela do Moinho. Bruno, favela do Moinho é um problema ali, era... a única favela do centro. Aí ali a gente tinha o crime organizado, muito bem organizado ali na favela do Moinho. Inclusive, e tinha moradores também, trabalhadores, claro, a grande maioria. E tinha moradores que pagavam aluguel, né, pro crime organizado. Aliás, boa parte dos moradores ali pagavam aluguel. Tem um cidadão que tem 90 casas lá, que recebe aluguel. Se você pegar depoimentos dados pelas pessoas que saíram, e não é pela... que nós forçamos, não, a pessoa falando, que bom, agora eu deixo de pagar aluguel e com o dinheiro que eu pagava de aluguel eu vou pagar a prestação da casa. Isso antes, né, da gente fazer esse acordo com o governo federal. Porque aí a gente conseguiu oferecer casa para todos e mais do que isso, sem as pessoas precisarem pagar a prestação. Ou seja, de graça mesmo a casa, eles estão ganhando uma casa, aqueles moradores. Quantos? Todos, são 900 famílias. 900. Todas as famílias terão casa? Todas. Não vai ter gente na rua, porque isso não, é o medo... Eles já escolheram, nós já temos 600, Brunos, que já escolheram o apartamento. Por que há resistência, então, nesse momento? Bruno, você tem que perguntar para quem é resistente, você não tem que perguntar para a gente. Provavelmente, né, toda essa... Por exemplo, nós temos lá uma representante dos moradores. Por um acaso, ela é parente do Léo do Moinho. Sabia disso? Não. Ela é parente da Léo do Moinho. Inclusive já foi presa, né? Hoje não responde a nada na polícia, não tem nenhum tipo... Ela pagou pelo crime que cometeu, né? Então, por exemplo, é a representante do... Não por isso nós deixamos de atendê-los também. Sim, porque ela tem autonomia, ela cumpriu o que devia cumprir. Não vou dizer que ela tem autonomia, mas ela se diz representante daquela população, né? Eu imagino por que aquela população a reconhece como representante, né? Não deve ser pelo diálogo, deve ser por algo mais independente de tudo isso. Isso já ficou no passado. Por quê? Porque nós apresentamos um plano, o governo federal acabou tardiamente, ao meu ver, embarcando no plano do governo estadual e ajudou. E é importante que toda ajuda é bem-vinda. Claro. Eu lembro, Bruno, quando nós anunciamos... naquela coletiva, eu disse, seria muito importante a participação do governo federal, ajudar no aluguel social, para que eles pudessem colocar dinheiro também nos imóveis. E aí o governo federal se apresentou. Para quê? Para evitar que aqueles moradores pagassem a prestação da casa. Então, todos já estavam cadastrados, todos já têm casa. Agora, quando eu falo casa, o que é ter casa? Ele já escolheu um apartamento em construção, já sabe que bairro vai morar, ou já mudou para o seu apartamento. Mas todos não foram levados para o mesmo local? Não. É livre. Tem gente que já foi até para Ribeirão Preto, que queria ficar com a família. Escolher dentro de um valor? Nós temos unidades no centro. Tá? Tem no centro? Tem unidades no centro, tem unidades em outros locais, na Zona Leste, até em outro estado, se a pessoa quiser. R$250 mil é o que foi acordado para esta unidade habitacional e ele não vai precisar pagar absolutamente nada de contraprestação para o governo federal e para o governo estadual. Vamos deixar claro, então, R$250 mil o limite para ele comprar um apartamento, sem precisar pagar nenhuma parcela. Ou ele vai usar um apartamento que nós vamos dar para ele, do CDHU. E aí tem aquela parcela... Não tem parcela também não, porque o governo federal está cobrindo vai esse subsidiar. Valor. Exatamente. 180 mil do governo federal, 70 mil do governo estadual. E 1.200 de aluguel social, para aqueles que escolheram apartamento. Ele não está pronto, no máximo uns 2 anos fica pronto, tá? Vamos dizer, o apartamento escolhido, que tem mais tempo para ser entregue, é 2 anos. Se representantes lá, porque não é o que a gente vê, assim, Você tem que dizer por que não. Não, porque nós achamos que nós não vamos receber o apartamento. Porque vão ser enganados no fim da história. Vão lá e vão ficar sem casa. Aí o governo federal e o governo estadual estão enganando eles. Então é o compromisso, se o senhor quiser falar aqui, compromisso, nenhuma família vai ficar desassistida. Não, claro que não. Todos estão sendo cadastrados e credenciados. Aliás, mais do que isso, todos já têm apartamento. Gravado. Todos já têm apartamento definido. Agora, se existe alguma dúvida, tem que dizer por que ele acha que não vão receber. Nós temos várias famílias que já estão nos seus apartamentos novos. E acho que o senhor quer falar mais alguma coisa? Claro, pelo amor de Deus, a sede administrativa. Claro, no centro também. Mais um trabalho de reurbanização. Eu sou o presidente do Conselho de Desestatização. O senhor está liderando esse projeto aí também? Não liderando, mas eu participo. Tem várias pessoas importantes, o Afif, por exemplo. Claro, Guilherme Afif. Várias pessoas importantes que estão trabalhando e o próprio governador que acompanha para e passo tudo que eu estou falando para você. O governador detalhadamente sabe de tudo que acontece. Porque quer acompanhar e gosta de acompanhar. E ali o centro administrativo, nós autorizamos a publicação do edital, o edital vai ser publicado, segundo semestre é o leilão, Tarcísio bate o martelo, são 6 bilhões de investimentos
e em aproximadamente 4 anos nós já teremos os primeiros prédios. Os prédios vão ser construídos no entorno da Praça Princesa Isabel e o Palácio dos Campos Elíseos vai ser o epicentro ali. E a estação, o terminal rodoviário sai, vai para ali perto da Estação da Luz, ali, um outro local. Vamos fazer um novo mas terminal os de ônibus. pontos que aquelas pessoas pegam ônibus vão permanecer. Então elas vão continuar pegando ônibus por ali. Tinha mulheres reclamando que tinha que andar mais longe. Não. O ponto vai continuar lá. O ponto vai continuar mesmo sem o terminal, vai ter uma passagem, como tem qualquer ponto, Claro. qualquer lugar, para aquelas linhas também passem por ali. Qual que é a importância dessa mudança? Por que vocês... É fundamental, Vocês defendem tanto essa mudança nessa região, que era uma região degradada, uma região que tinha muitos moradores, mas que era uma região meio perigosa. Por que essa São mudança? 22 mil servidores que vão passar a atuar num único local. Hoje a gente tem Está todo espalhado. 60 prédios. Cada prédio tem 15 contratos diferentes. Contrato de segurança, contrato de manutenção, contrato de... Enfim, todos os contratos que tem. Nós estamos juntando tudo num único contrato. 22 mil servidores. Esta empresa que ganhar, ou esse consórcio que ganhar, constrói o prédio, mas não é só constrói, tem que fazer a manutenção, ou seja, tem que construir bem feito, senão por 20 anos pode dar problema, vai ter que manter. Tem que fazer a segurança do local, tem que fazer a limpeza do local. Tudo isso está incluído dentro desse pacote da construção do centro administrativo. A parte de baixo, fachada ativa, o que significa isso? Lojas e fruição pública. Não vai ter muro, portão, não tem nada disso. Baixo pra vai para uma outra rua, atravessa a praça. É tudo o que a gente tem de mais moderno. Galerias no centro isso, ali, do ponto de moderno. vista urbanístico, é tudo que a gente tem de mais moderno no dia a dia. Os senhores, o governador e o senhor e outros envolvidos, se inspiraram em algum projeto pelo mundo? São vários projetos de reurbanização, na verdade, mas mais do que nós fizemos um concurso público. Foi o maior concurso público de arquitetura depois de Brasília. Foi o maior depois de Brasília? Depois de Brasília. E Aí aí o escritório já ganhou. O escritório já ganhou, já recebeu uma parte do prêmio, a segunda parte é o projeto executivo, porque o escritório vai ser o responsável. Tá. A empresa que ganhar tem que contratar o escritório vencedor para poder apresentar os projetos, porque foi feito, vamos dizer, um projeto arquitetônico. Depois é o detalhamento desse projeto arquitetônico. A sede do governador vai ser o palácio, aquele palácio da Praça Princesa Isabel? A sede do governo, sim. O governador continua também no Palácio dos Bandeirantes e também ali no Palácio dos Campos Elíseos. Que é um Palácio dos Campos Elíseos, exatamente. Isso mesmo. Que já foi a sede do governo. Já foi antigamente. Já foi a sede do governo. O Palácio dos Campos Elíseos foi a sede do governo do Estado de São Paulo antes do Palácio dos Bandeirantes. Isso pode, se tiver ignorância minha, mas eu não vejo muita resistência sobre esse projeto. Esse projeto está sendo bem recebido? Tem, mas também tem ali algumas ocupações, porque nós temos naquela região onde nós vamos fazer o projeto, por volta de 300 famílias que estão em áreas ocupadas. Ocupadas é algum apartamento, algum prédio que foi invadido e ocupado. Mas invadido pode ter sido, mas eles terão. Mas eles estão ali há anos e anos. Mas terão a assistência do Estado. Esse é o único foco que pode haver algum tipo de resistência ideológica, política. Claro que o pessoal fala que está fazendo gentrificação, limpeza da área, isso é natural que a esquerda queira argumentar sobre esses argumentos, mas o centro de São Paulo já é completamente diferente daquele que a gente assumiu. Mas o centro, principalmente o centro, é um lugar bom para morar pessoas de todos os níveis sociais. É isso aí. Esse negócio de gentrificação não é besteira, porque deixar o lugar só para pessoas mais ricas e tornar o novo Jardim Europa também é um problema. Boa, é isso mesmo. Por isso que a gente tem prédios lá de retrofit a 20 mil reais o metro quadrado e conjuntos habitacionais. Agora, aqui em primeira mão, posso te dizer uma coisa. Por favor. Esta semana, provavelmente esta semana, início da semana que vem no máximo, 2 novos empreendimentos estão sendo lançados. Um lá na própria cena aberta de uso, na Rua dos Protestantes, pela prefeitura. Já que ali... CDHU? Não, lá é CDHU Coab. de governo, né? Lá é Coab. Sim. Então, pela prefeitura, vai ser construído ali onde era a cena aberta de uso. Naquele triângulo, vai ser construída uma praça. E para que todos saibam, o muro permanece, para proteger as crianças, inclusive, porque ali tem uma rua. Todo mundo dizia que o muro era para segregar. Não é para segregar nada, era para proteger aqueles usuários e vai continuar sendo para proteger nossas crianças. Teve aquela polêmica do muro, polêmica, uma bobagem também, porque na verdade o objetivo não era esse. A maior prova vai ser que a praça que nós vamos fazer lá permanecerá com esse muro para garantir que as crianças não vão para a rua. Não vão naquele lado da rua, que tem uma avenida bastante movimentada ali daquele lado de lá. Já a Rua dos Protestantes é mais tranquila, se bem que ali agora vai ter umas grades, e ali vai ser construído um prédio da Coab. E na Rua dos Gusmões, onde era a favela que pegou fogo, vai ser construído o prédio CDHU. Nós vamos lançar os 2. Hoje ali na Cracolândia, Vamos falar Cracolândia. Tudo bem. Se alguém quiser passar ali agora a pé... Passa, tranquilo. Hoje não tem ninguém. Hoje não tem ninguém lá. Não é mais ali, ó. Essa foto é recente.
Tá assim lá. Tá assim nesse momento agora, tá assim. Essa foto acho que foi semana passada. É isso mesmo, isso mesmo. Tá. Né? E nas ruas do centro, quem vive no centro e convive com o centro, sabe que o centro está muito mais seguro e não existe qualquer tipo de nova concentração em nenhum ponto. Mas nós estamos atuando para que elas não surjam e porque nós não vamos admitir. Tem que falar. Porque nós não vamos admitir, Bruno, nós não vamos admitir venda e consumo de droga a céu aberto no centro da cidade de São Paulo ou em qualquer outro ponto. Agora vamos falar um pouco de política? Claro, eu sei que você gosta bastante disso. Aliás, qual o nome do programa, como é que é? É De Olho no Poder. De Olho no Poder, tem a ver com política, tem que ter a ver com política. Não, primeiro vamos falar da Baixada, vamos falar do túnel. Vamos. Vamos falar do túnel, porque também a gente é do grupo do Jornal Diário do Litoral, claro. que cobre toda a Baixada Santista, o maior jornal ali da Baixada. E esse túnel, quando que sai, o que o senhor pode adiantar, dar mais detalhes? Olha, sonho antigo de mais de 100 anos. Sonho secular. Você, do litoral, já discutiu sobre ponte, já discutiu sobre túnel, né? Mas dessa vez existe sim a certeza de que esta obra vai acontecer. Primeiro, uma parceria, vamos repetir aqui, é bom deixar bem claro. Governo estadual com o governo federal. Governador Tarcísio com o governo federal. Essa parceria permite que metade do custo do túnel vai ser pago pelo governo federal e metade vai ser pago pelo governo estadual. O leilão vai acontecer no dia 5 de setembro. Eu tive agora, Bruno, eu tive na Dinamarca e na Alemanha. Ali tem um túnel que está sendo construído de 14 quilômetros imerso. Você sabe qual é? Você sabe qual é a diferença de um túnel imerso de um túnel submerso? Calma, vamos tentar. Imerso é dentro da água, submerso é dentro da terra, embaixo da água? Acertou bem, acertou bem. O túnel imerso foi bem. Tá Obrigado. Quase engenheiro já. Então vou pegar meu diploma. O túnel imerso é porque ele vai ser construído fora da água. Não, então eu errei. Não, só que aí ele vai ser colocado sobre o mar. Você falou que não vai ser cavado embaixo do mar. Ele vai ser construído fora, levado para o mar. Entendi, é isso aí. E aí ele é afundado ali, fixado no fundo do mar. Fica embaixo, mas não embaixo da terra. Exatamente. Claro que depois você cava e cobre ele, mas... deixar transparente ali, que vê os peixinhos no caminho. Então esse túnel... Você quer fazer um aquário e um túnel ao mesmo tempo. Na verdade, esse túnel imerso está sendo construído lá por 14 quilômetros na Dinamarca com a Alemanha, mas já tem um pronto que nós vamos visitar também. 14 quilômetros. Mas tem um entre a Alemanha entre a Dinamarca e a Suécia. Esse já está operando, tem 4 quilômetros. Aliás, lá tem um túnel e uma ponte. Tem um túnel de 4 e uma ponte de 10, ligando a Dinamarca com a Suécia. E agora estão construindo esse de 14 quilômetros. O senhor foi lá? Fui. O nosso túnel, na verdade, tem 800 metros. Tem menos de 1 quilômetro. A obra tem 1,5 quilômetro. O túnel tem 800 metros. Porque você tem que subir, descer, né? Então é um túnel pequeno em relação a esses que estão sendo construídos ou outros que estão sendo construídos. Mas a técnica vai ser a mesma. Faz o túnel fora e depois leva para o mar e desce com ele dentro do mar e vai conectando os pedaços do túnel. Faz vários pedaços e faz um clique lá dentro. Exatamente. Esse é um túnel imerso. Então é uma tecnologia que já existe, muitas empresas interessadas. 5 de setembro, leilão. Você vai poder acompanhar o governador Tarcísio batendo o martelo para a gente tornar esse sonho de 100 anos realidade. 5 anos para construir. 5 anos. Isso é um belo símbolo de união entre o governo de São Paulo, o governo federal, realmente, também as prefeituras lá da Baixada Santista todas influenciando. 5 anos para construir, ou seja, 2030? 26 2031? É isso aí. O pessoal já vai poder passar por baixo. Vai poder passar no túnel. Em 2 minutos vai poder atravessar de um lado para o outro. Só que aproveitar, vou pegar o seu gancho para falar com o pessoal do litoral, para falar das travessias de balsa também. Por favor. Nós aprovamos na mesma reunião os 2 editais, que são as travessias de ferryboat, né? Ou dos catamarãs, enfim, que atravessam ali. Ilhabela e do Guarujá a Santos, Ilhabela... São Sebastião? São Sebastião, perdão. Não, mas nós temos 14 travessias. Nós temos Bertioga. Tem no Sul também. Tem Ilha Comprida. Nós temos também aqui na Grande São Paulo e em Paraibuna. Sim. Então são 14 travessias de balsa, por volta de 36 balsas. Tem balsa de 1958 operando. Claro que já foi reformada. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos mudar todas as balsas. Vão ser eletrificadas. Balsas 100% elétricas, sustentabilidade, economia e, claro, conforto para quem usa essa travessia. Então aqueles atrasos vão diminuir bastante. Sem dúvida, até porque nós vamos pagar as balsas por disponibilidade. Então, a disponibilidade das balsas. Tudo isso está definido no edital, sim. 1,2 bilhões de investimentos na troca de todas as balsas, mas não é só trocar as balsas. Nós temos que fazer novos terminais, tem locais que precisam das novas gavetas, que a gente chama, que é o lugar que atraca. Lá em São Sebastião vai mudar o lugar
da balsa, porque hoje atrapalha muito o trânsito e ocupa um espaço do porto que é importante para o porto, então nós estamos fazendo uma adequação. Ou seja, olhamos tudo que precisava ser mudado para a gente modernizar e garantir o ir e vir dos passageiros. Quer ver? Todas as tarifas permanecem as mesmas. Tá. Então, quem é de graça tem uma mudança, tá? Bruno, não sei se você sabe, o pessoal de Santos sabe. Passar de bicicleta pela balsa, pelo ferryboat, é de graça. A pé não é de graça, se você entrar no ferryboat. Não, né? Então, o que acontece hoje? Nós temos locação de bicicleta. Olha que beleza. A pessoa chega lá e fala, não, dá a bicicleta, porque se eu passar com a bicicleta, é de graça. Isso vai acabar, obviamente, porque nós vamos, de fato, deixar gratuito, como de fato tem que ser, seja a pé, de bicicleta, e o ferryboat muito mais confortável. Então, vai mudar muito. E já está previsto também, é claro, porque o túnel vai diminuir a travessia de balsa Santos-Guarujá. Mas já está previsto no novo edital que você vai ter menos necessidade, mas vai continuar tendo necessidade, porque os pontos são distintos. Vai ter gente que vai permanecer querendo fazer essa travessia de balsa, que vai ser ainda mais eficiente. Aliás, hoje ela é ruim para o meio ambiente. Quem atravessa a pé sai defumado do outro lado com cheiro de diesel, né? Além da gente deixar de emitir 18 mil toneladas de CO2 todos os anos, que vão deixar de ser emitidas com as balsas eletrificadas. E o Porto de Santos? Os senhores perderam uma queda de braço com o governo federal, porque o Tarcísio inicialmente pensava em privatizar, ou conceder. Não é queda de braço. Não, eu vou explicar. O Porto é do governo federal. Sim. Ele é que toma a decisão. Então não tem que... O Tarcísio, quando ministro, previa a privatização, né? Na verdade. Sim, claro, ele não tem esse poder agora. Quando ministro, no momento que ele saiu, o novo governo entrou, o governo faz o que ele achar melhor. Tá. Agora, o governador Tarcísio, né, tem trabalhado, inclusive com a terceira pista da Imigrantes, já contratamos o projeto da terceira pista da Imigrantes para poder facilitar acesso, uma série de outros benefícios e outros investimentos em infraestrutura que podem melhorar a situação da Baixada. O VLT, por exemplo. Eu já ia fechar, mas lembrei agora. E o trem intercidades? Isso, tem de São Paulo-Campinas, já está funcionando, já está com a empresa concessionária. Já está em andamento. São Paulo, Sorocaba, segundo semestre. São José dos Campos. Aí é só projeto, aí para a próxima gestão a gente faz o leilão. E tem um para a Baixada? Aí a Baixada de Santos, paralelo após o de São José dos Campos. Tá, então o de Santos, quando que deve sair? Então, o trabalho de projeto é ano que vem ainda a contratação de projeto. Para fechar, candidato ao governo? O movimento político, né? O jornalista sempre quer antecipar os movimentos políticos, mas está muito cedo ainda, Bruno, e eu vou te explicar por quê. Porque, na verdade, existe uma situação em relação ao ex-presidente Bolsonaro, né? É claro que eu entendo que vai ser muito difícil ele conseguir reverter a questão da inegibilidade dele, né? E ele vai ter que tomar uma decisão de escolher um sucessor. E existem muitos nomes de possíveis sucessores. Isso pode afetar também o futuro aqui em São Paulo, né? Eventualmente, o governador está focado em disputar a reeleição. E eu estarei ao lado dele já estou ao lado dele para a gente entregar todos os compromissos que nós fizemos na campanha. Estarei ao lado dele em qualquer decisão que ele tomar em relação da futura chapa que ele queira fazer para sua candidatura à reeleição. Ele está focado nisso. Se ele for candidato à presidência, o senhor considera natural o seu nome? Aí já é uma outra situação. Vamos falar nessa hipótese, que eu acho a menos provável, porque ele, como eu disse, ele está dedicado a São Paulo. Mas caso o Bolsonaro entenda que deve convocar o governador para uma missão, e eu vou dizer porque eu convocar e porque missão. Convocar porque não é o que ele deseja neste momento. E missão porque não vai ser uma tarefa simples, né? Apesar da gente ter muitas críticas ao governo Lula, eu percebo a cada dia a credibilidade do governo diminuindo. É isso que explica ele não conseguir subir nas pesquisas, porque ele tem duas curvas de um político. A curva da popularidade e da credibilidade. A da popularidade, Bruno, é que nem um eletrocardiograma. Se aumenta uma tarifa, a popularidade cai. Aí depois sobe, vai, volta, é assim. Já da credibilidade, ela é de tendência. Ou ela está com tendência para baixar, ou ela tem tendência de subir, ou de estável. No caso do Lula, infelizmente, para ele, felizmente para nós, a credibilidade dele a cada dia vai diminuindo. É isso que dificulta. Porque tudo que ele fala, as pessoas já não entendem como sendo algo que vai acontecer ali para diante. E é isso que tem, ainda bem, feito com que a popularidade dele caia a cada dia. Mas, ainda assim, ele é um candidato forte. Claro. Porque ele sabe fazer eleição e ele não pensa
no Estado, não pensa no país, ele pensa no próximo calendário eleitoral. E ele vai fazer de tudo, vai usar de todas as ferramentas para poder ganhar uma eleição. E nisso ele sabe como fazer, né? Então vai ser uma disputa difícil, seja para quem for o candidato da direita. Por isso que eu chamo de uma missão. Caso o presidente escolha o Tarcísio e o Tarcísio aceite essa convocação de ser candidato a presidente, aí eu assumo como o incumbente, né? Como o governador, né? E a partir dali, novo cenário político. Agora, para analisar um cenário político, eu virei vice-governador do estado de São Paulo fazendo análises de cenários políticos. Eu era prefeito de uma belíssima cidade, que é São José dos Campos, e acabei deixando, né, a cidade, deixei com o meu vice, que hoje é o prefeito, foi reeleito ali, né, porque analisei bem aquele cenário. Agora vai ser o momento também de fazer uma análise. Mas não dá para analisar um cenário que vai acontecer cheio de possíveis caminhos distintos nesse momento. Nós temos que deixar algumas coisas se consolidarem para fazer uma análise mais clara desse cenário. Porque o senhor é um ótimo analista de cenários futuros, já provou isso algumas vezes. E o Gilberto Kassab, também do seu partido, também é. E eu diria o seguinte, Bruno, uma certeza que eu tenho. Caso o governador Tarcísio seja candidato à presidência, né, convocado pelo presidente Bolsonaro e aceite a missão, nós vamos ter uma fila de candidatos a governador que vai daqui até Osasco. Passando por Ricardo Nunes. Né, toda. Ricardo Nunes, Rodrigo Garcia e por aí vai. Não, Paulo Serra não, que já está em outro campo. E por aí vai uma lista de candidatos aí, de possíveis candidatos. Mas claro que o cenário político vai se apresentar completamente diferente, porque caso isso aconteça, nós teremos aí, eu estarei como governador, e claro, é mais um momento distinto do momento que nós temos hoje do cenário político. Governador, esquecemos de falar algo? Não, só do Palmeiras, né? Líder do Campeonato Brasileiro, mas a gente deixa para a próxima. Não, o líder é o Flamengo. Não. Até ontem era o Palmeiras. Cadê os jovens aqui? Quem que é o líder? Caramba. É o Flamengo. Governador. Vocês perderam ontem, 2-1. É verdade, tem razão. Agora é verdade. Tá era líder. Era até ontem, hoje não. Você viu que eu respondi até ontem. Os cenários mudam rapidamente, igual a popularidade. É verdade. Mas tá bom, a disputa ali tá... A credibilidade do Palmeiras tá tá forte. Ponto. A disputa tá ponto a ponto. Eu sou corintiano, não tenho muito o que falar, só lamentar. É isso mesmo. Governador, que prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço a sua presença, esclarecendo, dando o seu ponto de vista. Quem achar que ele está errado, também a gente vai cobrir, claro. Vai ficar lá na Cracolândia e vai ouvir todos os lados, como sempre. Isso aí. Agradeço a você que assistiu até aqui, agradeço ao governador. Para saber mais sobre essa e outras entrevistas, acesse gazetasp.com.br. Um abraço e tchau! Tchau!